Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos, e esse é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das falsas aparições marianas. Hoje, fazendo esse vídeo bem rápido, tá? Quero que ele seja o mais claro e objetivo possível. Eu vou ter que sair daqui a pouco. Queria fazer uma exegese mais ampla, mas eu não vou conseguir, tá? Vou mostrar para vocês um sede vacantista, fã do Centro Dom Bosco, tentando interpretar o Apocalipse e também Daniel, capítulo 7, tá? E o que o sede vacantista faz? Ele pega textos isolados, tirado do contexto e joga tudo pro futuro. Presta atenção, gente, é tudo pro futuro. O futuro vai acontecer ainda contra a Igreja Católica. E é claro que mais à frente ele tenta ligar o Papa a tudo isso, né? Com certeza vai tentar ligar um Papa, vai falar que é a Igreja Católica falsificada, mas eu não vou entrar nessa questão. Eu quero mostrar para vocês a interpretação que ele fez de Daniel, capítulo 7, do quarto animal, dizendo que é a verdadeira interpretação da Igreja Católica, tá, gente? Essa é a verdadeira interpretação, a interpretação oficial da Igreja Católica. Eu não entendo como todo sede vacantista que está com um pezinho lá no protestantismo e ensina exatamente o Apocalipse protestante, eu não entendo, porque todos eles trazem a mesma narrativa. Eu estou mostrando para vocês a verdadeira interpretação da Igreja Católica e eu vou mostrar aqui que santos padres e doutores da Igreja contrariam a visão que ele tem, tá? Antes de mais nada, se inscreva no canal, aperta no sininho, dá o like no vídeo, gente, deixa o comentário. E se aparecer a opçãozinha hypar no comentário, né, clica lá porque é de graça, né? Se quiser contribuir financeiramente com o meu canal, crismacabelos@gmail.com, essa aqui é a chave Pix, e também tem o clube de membros e a opção também, né, da nossa rifa, tá? A nossa rifa, eu não vou conseguir mostrar agora aqui a rifa, a imagem, mas o link está aqui na descrição do vídeo. A rifa que a Thalita Kundo está fazendo para ajudar uma família, tá, gente? Uma família que está passando por uma situação financeira difícil e também por problemas de saúde. Eu não quero mais gracinhas nos comentários, tá? Se vier de novo com gracinhas no comentário, eu vou tomar uma atitude que não vai ser legal. A última vez que eu tomei uma atitude, uma pessoa aí perdeu uns trocados para mim, tá bom? Eu já falei que isso aqui é uma rifa para ajudar uma família, tá? Então não venha insinuando que eu estou pegando esse dinheiro para mim, tá? Senão você vai ter que provar. E aí você não vai conseguir. E se você não conseguir, você vai perder um dinheirinho, tá bom? Então não quero, sinceramente, eu não quero entrar nessa parada, mas se acontecer de novo, vou ter que tomar uma atitude, tá? Aqui não tem moleque. É brincadeira, gente, não ajuda. Se você não quer ajudar, R$15, como eu falei, R$15, não ajuda. Quando eu preciso fazer uma campanha pro canal, eu falo, ó, tô fazendo uma campanha para comprar tal coisa. Tô fazendo uma que não é crime, tá? Tô fazendo uma campanha para pagar o StreamYard. Eu não tenho por que esconder isso daí, né? Então não venha com gracinhas pro meu lado, só não ajuda, você não vai pro inferno por causa disso, tá? Enfim. Então vamos aqui, sem mais delongas, ver a interpretação bizarra do sede vacantista e mostrar para vocês o que realmente santos padres e doutores interpretaram a respeito de Daniel, capítulo 7, o quarto animal, tá? Em que esse assunto foi abordado, nós vemos através do profeta Daniel. No capítulo 7º da sua profecia, ele diz o seguinte: no primeiro ano do reinado de Baltazar, rei da Babilônia, Daniel, estando em seu leito, teve um sonho, e visões surgiram em seu espírito. Consignou por escrito esse sonho e a substância dos fatos. Assim se manifestou. Pois muito bem, ele começa então a descrever 4 ventos que ele vê oriundos do céu, precipitando-se sobre o mar, e fazendo emergir do mar, ou seja, do mundo, 4 feras, que representavam 4 grandes domínios políticos. Então, ele vai descrevendo, né? A primeira fera parecia com um leão, mas tinha asa de águia. A segunda fera parecia um urso, enfim. A terceira fera parecia uma pantera, que tinha 4 asas de pássaro e tal. Agora, ele fala sobre uma quarta fera, que ele não consegue discernir exatamente do que se trata, porque ela é um híbrido de todas as feras anteriores. Não existe isso de um híbrido de todas as feras, tá? Me desculpa, não é isso que o texto diz. Daniel não consegue identificar essa fera porque Daniel, na época que ele teve a revelação, ele já tinha conhecimento do Império Babilônico, ele viveu o Império Babilônico, acho que já estava na transição para o Império Medo-Persa, então ele conhecia o Império Medo-Persa. Os gregos também, né, já estavam atuando, então ele já tinha conhecimento, né, da questão da Grécia. Agora o Império Romano ele não tinha tanto conhecimento, até porque não estava ainda
na época do Império. Eu creio que nessa época ainda era uma monarquia, não era nem república Roma. Então ele não conseguia identificar aquilo como o Império Romano, por isso que ele falou de um animal que ele não tinha conhecimento. E este animal também, gente, não era um híbrido de todos os outros animais, tá? Prestem atenção nisso daqui. Ele vai falar que é diferente. Tá aqui, ó. Presta atenção, ó. Depois disso, continuou olhando na visão de noite, e eis que um quarto animal terrível, espantoso e muito forte, né, o qual tinha dentes de ferro, devorava tudo, fazia em pedaço, pisava com seus pés. Olha que era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. Não era híbrido, era diferente. Você vê que a pessoa está lendo e não está entendendo o que ela está lendo ou não está querendo entender, né? Mas vamos voltar aqui. Que ele descreveu. E sendo um híbrido de todas as feras anteriores que ele descreveu, ele dá os traços dela e tem... Mais uma vez, híbrido nada, já era diferente, né? Uma característica que chama a atenção. Essa fera, ela tem 10 chifres e junto aos 10 chifres nasce um 11º chifre menor. Não existe um 11º chifre, tá, gente? Era um chifre diferente. Presta atenção nisso daqui mais uma vez, tá? Vamos lá. Estando eu considerar o chifre, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, tá? Diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados, e eis que esse chifre havia olhos como de homens e a boca falava coisas arrogantes, né? Falar grandes coisas, mas a tradução não tá boa não, tá, gente? Aí presta atenção aqui, em Daniel 7, no versículo 24, vai explicar, tá? Ó, e quantos 10 chifres daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, tá? E tá explicando, ó, 10 chifres daquele reino, daquele animal, são 10 reis. É lógico, tá falando de Apocalipse capítulo 17. Depois dele se levantará um outro chifre, não é um 13º, é um outro chifre que não faz parte daquilo, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então ele é diferente, ele não é igual, ele é diferente, ele não faz parte daquele reino, gente. Então você vê que o cara, ele está lendo uma coisa, mas a mente dele está tão protestantizada, está tão embriagada, a mente embriagada com o vinho do Apocalipse protestante, que ele não consegue entender um simples texto desse. Olha que eu estou pegando uma interpretação bem complicada aqui, que uma versão bem complicada, que é a versão Ferrada por Almeida. Vamos lá continuar aqui, gente. Que derruba 3 dos chifres anteriores e basicamente assume o controle das ações dessa grande fera. Tá? Não fala isso, tá, gente? Que assume o controle da fera, né? Não sei de onde ele tirou isso aí. Ele assume o controle das ações dessa grande fera, esse 11º chifre pequeno. Ele tem, segundo a profecia de Daniel, versículo 8, ele tem olhos idênticos aos olhos humanos, guardem essa informação, e uma boca pra que isso aí? Que profere palavras arrogantes, ou seja, palavras blasfemas. Guardem também essa informação. Pois muito bem, Daniel então descreve o seguinte: olhei então, devido à balbúrdia causada pelos discursos arrogantes, blasfemos, desse chifre, até o momento em que o animal foi morto, seu corpo subjugado e a fera foi jogada ao fogo. E aí as outras feras também são derrotadas, e etc. E ele fala: olhando sempre a visão noturna, eu vi um ser semelhante a um filho do homem. Guardem essa expressão. Ele veio... Não tem por que guardar, o filho do homem aqui é Jesus Cristo, né? Sobre as nuvens do céu, dirigiu-se para o lado do ancião, que Daniel descreve como sendo Deus Pai, o ancião, o antigo de dias, né? Diante de quem ele, o filho do homem, foi conduzido. O filho do homem não preciso dizer quem é, né? Filho do homem, nosso Senhor Jesus Cristo, que tantas e tantas vezes falou de si mesmo na terceira pessoa, identificando-se dessa forma, o filho do homem. Então, vejam vocês, a ele foram dados império, glória, realeza, e todos os povos, todas as nações e povos de todas as línguas serviram-no. Seu domínio será eterno, nunca cessará, nunca cessará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, eu senti a minha alma desfalecer dentro de mim. Fiquei perturbado com essas visões do meu espírito. E aproximando-se dos assistentes, eu lhes perguntei: esses grandes animais, que são 4, né? Aí ele começa a perguntar sobre os animais, mas ele quer saber especificamente sobre o 4º animal, que é o animal que tinha esse 11º chifre, que tinha olho de ser humano e... Sim, é porque ali tá ligado exatamente ao povo dele. Esse animal vai fazer algo contra o povo dele, né? Boca blasfema, ou seja, a boca que blasfema contra Deus, que se rebela contra Deus. Ele quer saber especificamente sobre esse chifre aí, né? E aí, a resposta que ele recebe é a seguinte, né?
quis ser informado sobre os 10 chifres que tinha na cabeça, bem como a respeito desse outro chifre que havia surgido, diante do qual 3 chifres haviam caído. Esse chifre que tinha olhos e uma boca que proferia palavras arrogantes e parecia maior que os outros. Eu tinha visto esse chifre fazer guerra contra os santos e levar-lhes vantagem, até o momento em que foi feita a justiça aos santos do Altíssimo, e quando lhes chegou a hora de obterem a realeza. E aí, a pessoa que dá a resposta pra ele, a explicação do sonho diz, ó, o quarto animal é um quarto reino terrestre, diferente dos demais, que devorará, calcará e aniquilará o mundo. Não é o mundo aqui, a tradução tá errada, tá? Aniquilará a terra, tá, gente? Aqui tá falando de Israel. Tá? Ele pegou uma tradução totalmente errada aí, não tem nada de mundo ali, mas a gente já falou isso na live que a gente fez com o Robson. 10 chifres indicam 10 reis levantando-se nesse reino, mas depois deles surgirá outro que destronará 3. Ele proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei. Ou seja, reparem você... Isso aqui é interpretação protestante também, julgando que os tempos e a lei é a Igreja Católica mudando, por exemplo, sábado por domingo, tá? Que não apenas esse 11º chifre, ele vai exercer um poder político sobre o mundo, mas ele vai também exercer uma autoridade religiosa sobre o mundo. Ele vai buscar atacar a lei. Quando a Escritura, principalmente no Antigo Testamento, usa essa expressão, a lei, ela se refere ao quê? Principalmente aos 10 mandamentos. A base da lei natural, a base da regulação das nossas ações por parte de Deus. É principalmente disso que se refere quando se fala a respeito da lei, no singular, dessa forma. Então vejam vocês que esse 11º chifre, esse governante aqui, ele vai assumir não apenas um poder político sobre o mundo, mas ele vai também assumir um poder religioso sobre o mundo. Ele vai travar guerra contra os santos. Então repare, ele vai ser um opositor dos verdadeiros católicos. Ele vai ser um... Vou parar por aqui, tá, gente? Porque acabou aqui, sabe? Que exegese doida é essa? Ele vai se opor, ele vai ser contra os católicos. O que tem a ver a Igreja Católica com essa profecia? É só isso que eu pergunto. O que tem a ver a Igreja Católica com essa profecia? Vamos lá para a exegese, tá, gente? Presta atenção nisso daqui. O Apocalipse 7 está ligado ao Apocalipse 2. A estátua de Nabucodonosor. E quando Daniel vai ali interpretar a estátua, vai falar aqui, ó. E onde quer que habite os filhos do homem, a tua mão entregou os animais, né? Tá falando para Nabucodonosor. E ele fala assim, ó. Depois de ti se levantará um outro reino. Ele tá falando sobre a estátua, que tinha cabeça de ouro, né? Os braços de bronze, enfim. Tá? O que tá falando? Qual é a interpretação que Daniel está dando? Ó? Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao seu. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará toda a terra. E o quarto reino será forte como ferro. Então você está conseguindo entender que Daniel está falando também os 4 reinos aqui são os 4 animais lá do Apocalipse 7. E ele está falando que é um reino seguido do outro, um reino seguido do outro. Não é um reino e depois o outro vem lá depois de 2000 anos. Que doideira é essa, gente? Que doideira é essa? Né? E preste atenção que aí ele vai falar assim, o quarto reino que vistes, dos pés e os dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino que dividido, com ferro e com barro. Vou explicar isso daqui a pouco para vocês. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza, do ferro, pois viste o ferro misturado com barro de lodo. Né? Então preste atenção. Tá? O mais importante aqui também é esse aqui, o quarto reino no capítulo 2 e o quarto reino no capítulo 7. São os mesmos, é um reino seguido do outro, um reino seguido do outro. Tá? Depois eu vou pegar a opinião dos padres da igreja aqui. Antes eu vou mostrar para vocês um gráfico aqui bem interessante. Tá? Presta atenção nisso daqui, deixa eu pegar aqui o gráfico. Isso aqui, só que não está certo esse gráfico, tá? Mas é importante porque essa parte aqui, ó. Quando está falando do capítulo 2, está falando aqui, ó, da cabeça de ouro, né? Tá falando aqui, ó, dos braços de bronze, né? Tá falando aqui, ó, do quadril e também das pernas e dos pés aqui, tá vendo? O gráfico, o próprio Daniel explica isso, né? Que fala que o primeiro é o Império Babilônico, o segundo o Medo-Persa, o terceiro é o Império Grego e o quarto é o Império Romano, cara. De onde o cara tira isso daí que vai ser um império que vai vir lá no fim do mundo para perseguir os católicos? Tanto que exatamente no capítulo 2 vai mostrando, ó, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. A mesma coisa no capítulo 7. Né? Aqui tem o leão, o urso, né? Aqui é a pantera, se eu não estou enganado, e aqui é o animal
que Daniel não consegue descrever. Ou seja, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império, né, grego e depois o Império Romano. Tá? Que é o quarto. E daqui do Império Grego saiu o bode, tá vendo? Lá em Daniel 8 saiu o bode, que é o Império Grego, que vai derrotar o quê? O carneiro de 2 chifres, que é o Império Medo-Persa. O próprio Daniel fala isso lá no capítulo 8, tá? É o Império Grego, Império Medo-Persa, tá? A única coisa que o gráfico aqui tá errado é nisso daqui, tá? É os pés aqui, tá vendo, ó? Porque você pega aqui os pés, fala que é a junção das pernas com barro. O ferro das pernas com barro forma o quê? Os pés aqui, tá vendo? Que ele fala que é anticristo aqui, porque esse gráfico aqui é bem protestantizado também, tá, gente? Não é isso aí, tá? Não é isso daqui. Na verdade, isso aqui é a junção do Império Romano com Israel, tá, gente? Que forma os pés aqui, tá? Que é um reino dividido de ferro. Quem é o ferro? É o próprio Império Romano. Quem é o barro? É a terra, o Império Terreno, que é o reino de Israel, tá, gente? Que forma isso daqui. E o importante para Daniel é isso daqui, tá? É isso daqui o importante para Daniel. A junção do ferro com o barro, que tá falando exatamente aqui do povo dele. Depois disso daí vai vir o quê? Presta atenção. Vamos lá voltar para a Bíblia Sagrada. Aqui, olha, né? Quando ao que viste do ferro misturado com o barro e o lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um com o outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia desses reis, quais reis? Os 10 reis, lá já tá ligando lá no Daniel 7, né? O Deus do céu se levantará, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, que é o quê? É a vinda de Cristo, gente. Está falando da vinda de Cristo aqui. E este reino não passará a outro povo, né? Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, né? Está falando do próprio reino de Cristo. E quando acontece o reino de Cristo? Exatamente com o nascimento, morte e ressurreição de Cristo. E ele jogou tudo isso aqui no lixo para pegar trechos isolados, Daniel 7, para jogar isso aí lá para um futuro. E para terminar aqui, como eu falei, eu não estou com muito tempo para fazer uma exegese ampla, eu queria mesmo fazer essa exegese. Vamos ver aqui qual a opinião dos padres da igreja a respeito do quarto animal de Daniel 7, tá? Para não dizer que eu estou falando besteira. Porque que não é a opinião do Cris Macabeus, é a opinião da igreja também. Não estou falando que é a opinião dentro de um consenso unânime. Claro que não tem consenso unânime em interpretação do Apocalipse. Quem fala isso aí está mentindo. É um baita de um mentiroso. E infelizmente os sedevacantistas optaram pela mentira. Olha aqui. Olha só, se você pegar aqui, ó, a identificação do consenso na patrística, principalmente, é que o quarto animal é o Império Romano, gente. Você não vai pegar gente comentando de outra forma. Aqui, olha, São Jerônimo, o quarto animal que manifestamente se refere ao Império Romano, será o último de todos os reinos terrenos. Santo Agostinho, lá em Cidade de Deus, o quarto reino que todos entendem como sendo o quê? Os romanos, Eusébio de Cesareia. Demonstração evangélica. O quarto animal representa o reino que atualmente domina o mundo, que é os romanos. Apolônio também, né? Vai falar, o quarto reino predito por Daniel é o reino dos romanos. Santo Hipólito de Roma, o quarto animal é o reino dos romanos, que deve dominar o mundo até o fim dos tempos. Esse fim dos tempos, gente, não é o que a gente entende como fim dos tempos aqui, tá? Quando se fala de fim dos tempos, o pessoal já entende como fim do mundo, o juízo final. Aqui não, o fim dos tempos da profecia de Daniel é fim do Aionos, de Era, e não o fim do Cronos, do cosmos, tá, gente? Que seria o material. Lactâncio também aqui, ó, o último reino terreno é o romano, o quarto previsto por Daniel. Tertuliano também, a mesma coisa. Nosso Império Romano é o quarto reino visto por Daniel, tá, gente? E para terminar aqui, deixa eu entrar de novo aqui em Daniel 7, tá? Só para interpretar para vocês corretamente o que significa os 10 chifres, tá? Aqui no versículo, só pegar o versículo 24, né? Ó, o quarto animal será o quarto reino na terra. Terra que é Israel, tá, gente? O termo ges no grego e o termo harest, se eu não estou enganado, no hebraico significa
território e não mundo, o qual será diferente de todos os outros reinos, e devorará toda a terra, tá, gente? É Israel, não é mundo aqui. A tradução, quem colocou como mundo aí, infelizmente tem tradução católica, tá errado, tá? E pisará os pés e fará em pedaços. Tá. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão o quê? 10 reis, tá? São o quê? Os 10 reis no primeiro século ali, que está em Apocalipse 17, de Júlio César até Tito Flávios, tá? Quem derrotou Israel, a terra? Quem derrotou a terra? Quem destruiu o templo? Foi exatamente Tito Flávios. 10 reis de Júlio César até Tito. E depois dele se levantará outro, tá? O qual será diferente dos primeiros. É um outro chifre, tá? Ele é diferente daqueles 10 primeiros. Não é um 11º, é um chifre diferente. É o que fala ali na besta do mar e a besta da terra. Esse chifre é a besta da terra. Quem é esse chifre? Que ainda vai abaterá o quê? 3 dos primeiros. Só que não é 3 dos primeiros deste reino aqui, que seria o Império Romano. É 3 dos primeiros do reino desse chifre diferente, que é Israel. Quem é esse chifre pequeno? É Herodes Agripa I, tá, gente? Ele quem fez guerra contra os santos. Tá lá em Atos dos Apóstolos. E ele derrota os 3 primeiros. Os 3 primeiros do quê? Da tetrarquia herodiana. O que é a tetrarquia herodiana? É quando Herodes Magno morre. O reino de Herodes Magno é dividido em 4. Israel era dividido em 4 reinos. Na época de Cristo, Israel era dividido em 4 reinos. Na época dos apóstolos, era dividido em 4 reinos. Tinha 4 reis. Tinha lá Lisânias, Antipas, Felipe e o governador da Judéia. Na época de Cristo, da crucificação, era Pilatos, um governador. Não tinha rei por quê? Porque o rei que era para assumir o poder foi deposto, né, pelos judeus e pelos romanos, né, que era Arquelau. Arquelau era para ser o rei ali na Judéia. Como teve problemas ali, ele foi deposto. Roma começou a colocar aqui governadores até aparecer quem? Agripa I. Aí Agripa I, que era descendente de Herodes Magno, é consagrado ali, né? É colocada a coroa dele como rei da Judéia. E o que ele faz, Agripa I? Ele toma os outros 3 reinos, que era a chamada tetrarquia de Herodes, tá? Tinha sim um reino superior ali na Judéia, tá? Jerusalém era um reino superior, e os outros 3 reinos, Lisânias, o reino de Antipas e o reino de Felipe. E Agripa I vai lá e toma os outros 3 para ele, tá bom? Por isso que ele derrota os outros 3 e forma Israel novamente, uma Israel única, sendo o rei na Judéia, dominando toda Israel, tá? É simples a interpretação, não é difícil, só precisa usar o quê? Né? Precisa usar o quê? A cabeça, só isso. E, cara, deixar o sedivacantismo de lado e acabar com achismos de propriedade, acabar com conjecturas lúdicas e o tal do apocalipse do desejo. Paz e bem a todos, até a próxima. Amém.